Fala galera, aí como é que vocês estão, velho? Eu tô aqui pro nosso segundo vídeo da série. Nosso segundo vídeo não, nosso segundo livro da série, né? Eu acredito que esse livro merecia um vídeo só pra ele. Então, antes de tudo, se inscreve, dá o like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Só pra não esquecer, vai estar na descrição o link da Amazon, caso vocês queiram comprar esse livro, beleza? Se vocês gostarem, comprem lá que vocês vão estar ajudando o canal, beleza? Vocês vão ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que a gente tem produzido aqui, ok? Mas, Darley, que livro é esse, cara? É esse livro aqui, ó. Leonardo da Vinci, uma biografia por Walter Isaacson, cara. Que livro, velho. Esse livro descreve a genialidade de Leonardo da Vinci, sabe? Essa genialidade dele se dava pela curiosidade que ele tinha, enorme capacidade de observação, uma imaginação fértil, que flertava em certos momentos com a fantasia, sabe? Era uma habilidade incrível que conseguia entrelaçar humanas e ciência, sabe? Em uma coisa só, velho. Ele trazia o melhor que ele pudesse trazer ao mundo, cara. Esse cara, ele era, assim, dotado de paixão, sabe? Uma paixão leve, obsessiva, a ponto de não entregar as obras que ele fazia, porque ele sempre buscava a perfeição, cara. Essa é uma coisa que a gente, às vezes, tem que pensar, porque, às vezes, a gente quer primeiro fazer algo perfeito para depois entregar, e essa era um dos problemas que Leonardo da Vinci tinha, e que eu trago uma reflexão para você, cara. Não espere estar com tudo perfeito para fazer, beleza? Só vai e faz que as coisas vão melhorando aos poucos. Características do livro, cara, eu sempre gosto de falar isso. Esse é um livro de gênero narrativo que foi escrito por Walter Isaacson, um dos mais proeminentes biógrafos que a gente já viu nesse tempo, sabe? Ele foi CEO da CNN, com base em milhares de páginas impressionantes que Leonardo da Vinci escreveu. Ele se baseou nisso, além de toda a história, para escrever esse livro, beleza? Só que, além disso, ele também é biógrafo de Einstein e de Steve Jobs, que são dois livros que, assim, já estão na minha lista de leitura já, velho. Depois desse livro aqui, sinceramente, não tem como não ler esses dois livros, desses gigantes, né, cara? Mas, assim, é um livro de leitura que tem um nível hardcore, porque ele é denso. Como vocês viram, ele tem mais de 630 páginas, porém não é uma linguagem complexa, é uma linguagem mediana, entendeu? E o livro, acima de tudo, ele é envolvente, cara. Se eu que estava começando a ler consegui ler um livro desse, você também consegue, sabe? E uma das características mais marcantes desse livro são as figuras, cara. Ele tem muita figura interessante, muita coisa colorida, entendeu? Tipo, os quadros, ele conecta ciência e arte de uma maneira que é inédita, sabe? Ele tenta revelar a perspectiva de uma das mentes mais brilhantes da história por meio desse livro, cara. E ele mostra a genialidade que Leonardo da Vinci tinha, porque, que nem eu falei, cara, essa genialidade dele é pautada na curiosidade, na enorme capacidade de observação e na imaginação dele, que flertava com fantasia a todo momento, cara. Ele pensava em coisas que podiam existir, como podiam também não existir, sabe? E é uma das coisas mais relevantes que sua vida nos mostra, cara, é a importância de não apenas assimilar o conhecimento, que é o que eu falo muito com vocês, mas de ter disposição de questionar aquilo que você está aprendendo, sabe? De ser imaginativo, de pensar diferente, de sair fora da caixa, cara. É isso que faz a diferença, entendeu? E um exemplo disso é a obra Adoração dos Magos, que é a primeira obra dele, que ele mistura física, óptica física, que a gente estuda no ensino médio, matemática geométrica e arte, né, cara? É assim, quem era Leonardo da Vinci, né? Ele era um filho bastardo de um tabelião e de uma camponesa que vivia na cidade de Vinci, a 30 quilômetros de Florença, né? Ele era um polímata, ou seja, um conhecedor de várias ciências, uma pessoa que procurava estudar e obter os vários tipos de conhecimentos das diversas áreas e também buscar correlacioná-los, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo muito com as pessoas, façam isso, cara. Isso é sabedoria, sabe? E, acima de tudo, ele tinha paixão, que às vezes se tornava um pouco obsessiva, sabe? Mas uma das coisas importantes aqui é o seguinte, cara.
a paixão é um diferencial para qualquer pessoa em qualquer área da vida. É uma coisa que eu sempre comento. Quando você faz a coisa com paixão, você se torna um dos melhores. As melhores pessoas e personalidades que você vê que se destacam em cada área, elas são apaixonadas pelo que fazem. Apaixone-se pelo que você faz, beleza? Esse é o segredo. E, além disso, ele aplicava os conhecimentos que ele adquiria em anatomia, dissecando, né, corpos em desenhos, tipo, misturando isso com física, óptica e a questão da profundidade de campo, né, que ele mostrava assim, quanto mais longe o objeto estiver, menos nítido ele fica. E ele traz isso para as pinturas dele, sabe? Ele explicando no livro é muito interessante, cara. Você vê que a coisa funciona de verdade, sabe? E além de seus estudos assim inovadores em anatomia, porque ele fez uma parceria com o Hospital Santa Maria Nova, que é um hospital de medicina. Como estudante de medicina, não tem como eu não admirar esse cara. Por quê, Danley? Porque muito que nós sabemos hoje, cara, sobre anatomia foi graças às pesquisas que tiveram nessa época, entendeu? Pesquisas dele, ele quase foi o precursor do primeiro livro de anatomia, entendeu? As dissecações que ele fazia eram um tanto obscuras, né? Porque naquela época, assim, elas não eram proibidas como um todo pela igreja, mas também não tinham regras claras, sabe? Dependiam das autoridades locais, de quem mandava na cidade, etc. Mas é uma coisa que aos poucos veio mudando com a revolução científica, né, cara? Mas, por exemplo, já naquela época ele já se perguntava assim, cara, quais são os nervos que geram os movimentos conjugados dos olhos, por exemplo, olhar para um lado e para o outro, que mexem as pálpebras, entendeu? Ele já se perguntava coisas desse tipo naquela época, cara. E se você é estudante de anatomia, provavelmente você vai ver algumas dessas imagens que eu coloquei aqui, vão te remeter a algum livro de anatomia, e eu não quero citar nenhum, mas, cara, os desenhos deles são muito fiéis à realidade, e você vê que, assim, é coisa de alto nível, sabe? E se tornou um dos melhores livros de anatomia naquela época. E ele, por exemplo, ele descreveu um processo que hoje nós chamamos de aterosclerose, olha só, com base na simples observação de um cadáver que ele dissecou, de um idoso que era saudável e do nada morreu. Não tinha nada, mas ele tinha mais de 100 anos e do nada morreu. E ele começou a dissecar esse cadáver e comparou com outro cadáver de criança que ele estava dissecando. E ele viu que os vasos possuíam diferenças em relação à grossura das paredes, sabe? Isso assim é genial, cara, para um cara daquela época. E assim como ele tentou descrever como funcionava a parte circulatória da fisiologia do coração, mano, de como que o sangue circulava no corpo, ele propôs teorias sobre isso, sabe? E ele mergulhou a fundo também em estudos revolucionários sobre fósseis, tipo, em relação ao dilúvio, se teve dilúvio mesmo, se foi isso que fez os fósseis parar, onde eles pararam, em relação aos pássaros, fisiologia e anatomia do coração, máquinas voadoras, óptica, botânica, geologia, né, e a formação das cadeias montanhosas, assim, ele explicando como que elas se formavam por meio do movimento das placas, sabe? A dinâmica da água, como que a água corria, cara, entendeu? Astronomia e a criação de armamentos, ele criava muitas armas para os reis e pessoas nobres daquela época. Ele também era um homem muito à frente de seu tempo, sem dúvida, velho, isso não dá para discutir, sabe? E, assim, esse livro conta um pouco da sua infância na cidade de 20, um pouco conturbada, sabe, com a separação dos seus pais e a pressão que ele tinha para seguir a mesma carreira do seu pai adotivo, né, que era tabelião, e conta além disso a sua fase como aprendiz em Florença e da sua fase como mestre, né, que nessa última condição de mestre, no caso dos pupilos que ele tinha, ele desenvolveu grandes obras como A Última Ceia. Provavelmente você já deve ter visto essa obra, que é um afresco feito para uma igreja italiana de Milão, cara. É uma coisa assim surreal, que ele demorou anos e eu acho que ele não finalizou do jeito que queria, sabe? Mona Lisa, com certeza você já viu isso, lá de Gioconda, esposa do Francesco del Giocondo, que encomendou essa pintura para Leonardo. E o Homem Vitruviano, cara, em que ele busca a perfeição, a harmonia e a simetria das proporções humanas, assim, em meio aos seus estudos anatômicos, uma coisa que ele desenvolveu, que é pautado naquela ideia de beleza grega, que eles buscam sempre a proporcionalidade e simetria de um lado com o outro. Isso para eles era beleza naquela época, sabe? Algumas curiosidades desse livro, né? O livro conta sobre o relacionamento conturbado que
que Leonardo tinha com seus pupilos barra aprendizes, né? E a sua vontade de vestir roupas rosas, ele era muito estiloso, sabe? Mas isso remete um pouco, ou sugere um pouco, um possível desejo por pessoas do mesmo sexo, né? Ele sempre sugeriu isso de uma maneira implícita, nunca teve vergonha, sabe? Ele não teve uma educação formal, cara, isso é interessante. Porque os jovens daquela época, eles iam para a escola para aprender latim, aprender os livros clássicos, Platão, Sócrates, aprender um pouco de matemática. Porém, Da Vinci, ele foi autodidata em tudo, cara. Então, assim, busque ser autodidata também, sabe? Uma aprendizagem ativa. Por ser ruim com números e cálculos desde a infância, Leonardo da Vinci desenhava. Por quê? Porque ele era bom com geometria e isso ajudava a pensar, sabe? Ele compensava uma coisa com outra coisa que ele era bom. Diferente das pessoas hoje em dia que quando não sabem as coisas, elas desistem de aprender, sabe? E mesmo assim ele não desistiu de aprender. Ele pediu ajuda para um amigo dele que era muito bom em matemática, para ele tentar desenvolver essa habilidade que futuramente ele usou para fazer arquiteturas, desenvolver igrejas como a Catedral de Milão e diversas outras coisas, sabe? Uma outra característica dele legal é que ele tinha uma escrita espelhada. Muitos diziam que ele fazia isso para poder esconder seus registros, né? Manter seus registros em segredo. Mas a verdade é que ele fazia isso para não borrar papel, porque primeiro ele era canhoto. Então, quem é canhoto sabe a dificuldade que é escrever. E segundo, que papel naquela época era caro, velho. Então, assim, o máximo que ele podia fazer para manter as anotações dele intactas, ele fazia, sabe? Uma outra característica de Leonardo da Vinci era que ele era um artista que procrastinava. É isso mesmo, um grande cara da arte, assim, você nunca ia imaginar que ele é um procrastinador. Tanto que uma vez ele foi incomodado pela igreja para a qual ele estava fazendo o afresco da Última Ceia, né? E ele falou com seu patrono, Lodovico Sforza, que homens de intelecto elevado às vezes obtêm seus maiores avanços trabalhando menos, cara. Olha o que ele falou. Então, assim, não se culpe se você acaba procrastinando um pouquinho, mas só um pouquinho, sabe? Isso pode te ajudar lá na frente, te ajudar com saúde mental. Mas não faça isso demais, senão você está postergando o seu futuro, beleza? Ele não era rico, ele era patrocinado pelos seus patronos, né? Pelas pessoas que bancavam ele para ele fazer arte, e ele sempre aceitava porque ele precisava de dinheiro para pagar seus pupilos e seguir com sua vida, né? Ele era um ser humano acima de tudo. E, cara, ele foi um cientista autodidata, ele tinha uma aprendizagem ativa e ele foi um dos precursores dos experimentos científicos e do pensamento crítico, cara. Por quê? Porque quando ele tinha uma ideia, ele ia atrás daquela ideia, não descansava enquanto ele não testava. E se desse errado, ele simplesmente esquecia, deixava ela de lado e propunha uma outra coisa, abandonava e elaborava uma outra coisa, que é assim que a ciência funciona hoje, sabe? Para isso ele usava muitos padrões e analogias, além da curiosidade da observação, porque naquela época eles não tinham a base teórica que nós temos hoje, né? E assim ele desenvolveu algumas teorias de como o corpo humano funcionava, com base nas suas observações anatômicas. Então, assim, é uma galera pioneira, velho, que deixa um legado incrível de conhecimento pra gente aí, que a gente não tem ideia, sabe? Uma coisa interessante é que ele era rival do jovem Michelangelo, que naquela época também era pintor antes de se tornar escultor de fato, né? E que fez a escultura que você provavelmente já viu, que é Davi. Eles competiam por trabalho naquela época, né? Mas ambos foram para áreas diferentes, né? Mas uma personalidade interessante que ele encontrou foi um diplomata muito inteligente de Florença que vocês provavelmente já ouviram falar, um tal de Nicolau Maquiavel. Eles trabalharam junto com o mesmo patrono, que era César Borgia, beleza? Então, assim, ele encontrou muitas pessoas interessantes, sabe? E uma das coisas interessantes é que no último capítulo desse livro ele deixa dicas de como nós podemos aprender com Leonardo da Vinci. Essas dicas eu vou enumerar elas aqui para vocês. A primeira é, seja incansavelmente curioso, cara. Isso é muito importante. Segundo, busque o conhecimento simplesmente pelo prazer da busca, entendeu? Terceiro, conserve sua capacidade de se maravilhar como as crianças fazem. Isso é muito importante, cara. Quarto, observe. Foi assim que a ciência evoluiu, beleza? Quinto, faça etapas começando pelos detalhes, porque isso é importante, sabe? Sexto, mergulhe no desconhecido. Não tenha medo do desconhecido. 7, distraia-se. Simplesmente isso. 8, respeite os fatos, sabe? 9, faça com que o perfeito seja inimigo do bom, entende? 10, pense visualmente. Às vezes você precisa ter uma visão diferente para conseguir
fazer com que as coisas evoluam. 11. Evite fechar seus horizontes cedo demais. Aprenda o máximo de coisas que você puder. 12. Alimente a sua fantasia, por mais louca que ela pareça, às vezes ela pode se tornar realidade, né, cara? 13. Crie para você, não só para os patronos, ou melhor, para as pessoas que te pagam, beleza? 14. Trabalhe junto, você vai precisar aprender a trabalhar junto com outras pessoas. 15. Faça listas e anotações, que é uma das coisas que ele mais fazia. 16. Esteja aberto ao mistério, beleza? Nem tudo na vida deve ser explicado e vai ser explicado. Uma frase interessante do livro é: se buscarmos ser mais parecidos com Leonardo, nós não podemos ter medo de mudar de ideia conforme as novas informações vão surgindo, beleza? Porque às vezes a gente é muito engessado em uma determinada coisa e a gente não quer mudar. E isso é importante, beleza? Ter um pensamento elástico, uma flexibilidade de raciocínio. Isso é muito importante para o seu crescimento como pessoa, beleza? Não seja um ignorante só para simplesmente ter o poder da argumentação e ganhar um discurso, beleza? Então eu acho que era isso, galera. O link do livro tá na descrição aí. Ajuda a gente, beleza? Tamo junto. Falou, falou, falou.